Nissan Frontier Pro 4X ou Pro 4X, como você preferir, no Mob Avalia de hoje. A gente vai contar tudo sobre ela e avaliar em vários quesitos. Vamos lá! Aproveita aí, deixa o seu like aqui no vídeo, também comente o que você acha da Nissan Frontier e que carro você quer ver aqui no Mob Avalia. Não esqueça de compartilhar o vídeo, esse vídeo aqui, com aquele seu amigo que procura por uma picape média. Lembrando que o Mob Avalia funciona assim, a gente escolhe 10 categorias, na verdade 10 quesitos para a gente avaliar os carros. No caso aqui das picapes médias, a gente pegou todos os dados de todas as picapes médias vendidas aqui no nosso mercado e avaliou segurança, itens de tecnologia, conforto, desempenho, bom, design, uma série de coisas, e a gente vai pontuando e no final a gente dá a nota realmente final dela aqui. E a gente vai começar avaliando justamente pelo design da picape. Aqui a gente começa vendo um visual mais esportivo, né? Um pouco mais robusto, a assinatura com o nome dela aqui na frente da grade, a grade toda pintada de preto, assim como emblema. Mas o que mais chama atenção justamente é aqui o conjunto de iluminação. A gente tem todo o farol em LED com 4 pontos de iluminação que lembra bastante o design dos Porsche, deixa ela realmente um pouco mais sofisticada nessa questão. E aqui embaixo a gente tem também os faróis de neblina sempre em LED. Quando a gente vai caminhando aqui para a lateral, tem algumas coisas interessantes que mostram de fato essa pegada esportiva, como as rodas pintadas de preto com a assinatura em vermelho, que é diferente do que a gente está acostumado a ver em outros carros da Nissan, capa dos retrovisores pintada de preto. Não só isso, aqui a gente tem ainda o acabamento das maçanetas e o rack de teto nessa mesma cor. O que é bem diferente do que a gente está acostumado a ver nesse segmento de picapes médias, né? Afinal, elas têm bastante cromado e aqui a gente troca tudo isso aí por peças em plástico preto. E claro, para finalizar aqui os detalhes do design dela, principalmente externo, nós temos a assinatura Pro 4X ou Pro 4X, como você preferir. Quando a gente vai caminhando aqui para a traseira, nós ainda temos as lanternas de LED e olha só, assinatura Frontier em baixo relevo. Coisa que era bem curiosa, na verdade bem característica das picapes mais antigas lá da década de 80, 90, a gente costumava ver, e agora voltou essa tendência para o mercado atual. Como ela tem o visual mais atualizado do que as suas rivais aqui no segmento, como a gente fala de Ranger, Amarok, de L200, por exemplo, como ela tem um visual mais bonito e também mais atualizado, a nota é 10 nesse quesito. Vale lembrar que a gente está comparando essa versão, né, que é a Nissan Frontier Pro 4X, com todas as outras picapes médias, mas as versões mais completas de cada uma delas. E tem um quesito muito importante que eu já estava esquecendo de falar, que é preço. E nesse quesito, ela tira 10. Por quê? Ela é a mais barata do segmento quando a gente fala das versões topo de gama. R$ 324.990, preço está aí na tela. E agora a gente vai começar a falar de espaço, claro, das dimensões dessa picape. Já vamos abrir aqui a tampa e já vamos observar que ela não tem protetor de caçamba, mas isso é uma coisa que a gente vai falar depois. Olha só, nós temos mais de 1.000 litros de capacidade aqui, são 1.054. E ela leva também mais de 1 tonelada de carga aqui, obviamente porque ela também é uma picape diesel. Para você ter um motor diesel, tem que levar mais de 1 tonelada aqui atrás. Mas ela acaba perdendo em capacidade, em volume de caçamba para suas concorrentes. Muito disso por conta das suas dimensões laterais. Ela tem um comprimento que não é dos maiores da categoria, mas tem um entre-eixos bem generoso. O que isso quer dizer? Que ela vai dar bastante espaço interno aqui dentro da cabine para os ocupantes, mas como ela tem bastante entre-eixos e pouco comprimento, afeta aqui na caçamba. Então por isso que ela tem uma dimensão menor. Pensando nisso, considerando o espaço e essas dimensões, ela leva nota 8. Por quê? Tem um bom entre-eixos, um dos melhores da categoria, então leva bem as pessoas lá dentro, mas não consegue carregar tanta carga quanto as rivais quando a gente fala em volume. Em capacidade de peso, ela leva basicamente o mesmo que suas rivais carregam. A gente acabou de passar a nota, né, que demos para o espaço da picape. E aqui dentro que a gente sente realmente a dimensão do entre-eixos. Olha só, o banco da frente já está ajustado para uma pessoa da minha altura, quase 1,90. Para o joelho sobra um palmo fechado. Aqui para a cabeça
também. A única coisa que fica devendo, assim como todas as outras picapes do segmento, é o apoio para pernas. Aqui a gente não tem a perna apoiada, né? Toda essa parte aqui posterior da coxa apoiada, então para uma viagem mais longa se torna um pouco mais cansativo. Mas de espaço ela realmente tem bastante e obviamente agora a gente vai mostrar outras coisas que a gente tem aqui dentro da cabine. Aqui a gente tem um porta-objetos pequeno, uma porta USB do tipo convencional para carga lenta e saídas de ar-condicionado. A gente ainda tem aqui revisteiros atrás dos dois bancos da frente e um porta-copos que é um pouco difícil de tirar porque a gente não tem nenhuma alça para puxar ou qualquer coisa do tipo. Então a gente tem que realmente enfiar os dedos aqui no espaço lateral deles, do recorte, né, para conseguir retirar e usá-lo. Aqui a gente tem bancos revestidos em couro sintético com costuras vermelhas e brancas. O acabamento nesse quesito aqui dos bancos é bem legal. A gente pulou aqui para frente justamente para acabar o assunto acabamento. Olha só, acabamento. Vamos falar dos bancos aqui na dianteira. Ele tem o mesmo nível de revestimento que a gente já viu ali atrás, em couro sintético. E aqui para o motorista a gente ainda tem a regulagem, todas as regulagens, né, elétricas. Dois outros pontos positivos que a gente vai ver aqui dentro da cabine. Teto solar. Ela é a única do segmento a oferecer teto solar. Não só isso, a gente ainda tem porta-copos laterais, tanto para o passageiro aqui, tanto para o motorista, além dos centrais. E um terceiro ponto que eu já ia esquecendo de falar é o volante. Aqui a gente tem um volante com bom revestimento também e o visual dele é igual ao dos carros de passeio da Nissan. Então deixa ele realmente uma pegada um pouco mais urbana quando a gente olha aqui dentro da cabine. Mas tem um ponto crucial quando a gente fala do visual e acabamento, que é o painel, e ele deixa a desejar. Por quê? O seu formato abaulado, arredondado, jogado aqui para frente, acaba diminuindo um pouco do espaço interno, e não só isso, ele também acaba sendo um pouco mais antigo, né? A gente está acostumado já a ver as novas picapes com o formato mais quadrado para justamente dar mais espaço aqui. Então, por conta desse visual mais antigo e ele ter todo o acabamento em plástico rígido, acaba perdendo um pouco da nota. Olha só, tem uma coisa muito curiosa nesse segmento que é, as picapes médias costumam oferecer sempre plástico rígido no acabamento, mas a gente tem que lembrar que são carros acima de 300 mil, então vale a pena a gente cobrar que elas tenham, né, um acabamento um pouco melhor. Então, por isso, né, pelo que a gente vê aqui dentro da cabine, ela leva nota 6, principalmente quando a gente compara com suas rivais. Mas claro que ela também tem alguns pontos legais aqui dentro da cabine, que é que eu vou mostrar agora para vocês. Primeiro pelo painel, que mescla o digital com o analógico, tem uma tela grande aqui no meio, mas os mostradores são analógicos. A central multimídia, que poderia ser um pouco maior e um pouco mais moderna, mas ainda assim cumpre ali com o seu papel, principalmente quando a gente faz espelhamento de celulares, né, Android Auto e Apple CarPlay, que inclusive é via cabo aqui. E aqui, embora a gente tenha duas portas USB, uma do tipo C e uma do tipo convencional, ela não faz espelhamento, só carga lenta, então espelhamento é aqui. Mas voltando a falar da central, ela poderia ser um pouco mais nova, né? Um pouquinho mais renovada, mais próxima ao que a gente vê nas concorrentes, e também tem um posicionamento um pouco melhor aqui dentro da cabine. A gente já costuma ver os carros hoje em dia, principalmente os SUVs, né? Grandes rivais das picapes, com as telas flutuantes. Então ficaria um pouco mais bonito aqui. De qualquer forma, tem uma central legal. O ar-condicionado é automático e digital. E a gente ainda tem aqui os comandos da tração, como o controle do diferencial também. E o seletor, né, dos modos de condução, aqui mais embaixo. E claro, algumas outras funcionalidades que a gente tem do sistema de segurança, assistências de segurança do carro. Mas tem uma coisa muito interessante quando a gente avalia a cabine aqui no Mob Avalia, que é a lista de itens de série que a gente cobra que uma picape desse tipo tem que oferecer. Vou puxar a lista aqui para vocês agora para a gente avaliar juntos. São 10 itens, começando por ajuste de altura do cinto do passageiro, que nesse caso a picape tem. Central multimídia, ela tem. A gente tem também o volante com regulagem de altura, não tem de profundidade, mas a gente vai validar esse ponto. Não tem capota marítima, é só um opcional. O ar-condicionado automático e digital, como eu disse, ela já tem. Chave presencial, muito bem pensada aqui. Eu já estava esquecendo de falar, a partida é por botão. Protetor de caçamba, ela não carrega. Tem controle de cruzeiro, embora não seja o mais avançado, que é o adaptativo.
tem faróis automáticos e sensor de chuva. Ou seja, dos 10 itens listados que a gente considera cruciais para um carro desse tipo entregar, ela tem 8 e por isso ela tira nota 8 em itens de conforto e tecnologia aqui dentro da cabine. Lembrando que nesse quesito a gente também traz outros 10 itens que são itens bônus, aqueles que a gente considera que se a picape ter, vale dar um pontinho a mais, porque realmente é bem interessante. Então vamos lá. Banco de couro, ela tem. Carregador por indução, ela não traz. Rodas de ligar leve tem. Teto solar tem, como eu disse, única da categoria. Nós não temos pedal shifts, né, que é aquelas borboletas para trocas aqui atrás do volante. Dá para fazer trocas manuais, mas é só pelo câmbio. Nós temos cluster digital, ele tem uma mescla com analógico, mas a gente vai considerar e dar esse ponto. Facilidade de abertura da caçamba, nós não temos controles à distância, que é aquela partida remota por celular, a gente não tem aqui na Frontier, nessa versão. Freio de estacionamento eletrônico não, é por alavanca, e o retrovisor aqui, o interno eletrocrômico, ela também tem. Então desses 10 itens que eu acabei de falar, ela tem 5, então a nota bônus é 0,5 que a gente vai somar lá no final, na nota geral dela. A gente vai começar falando das impressões desse carro aqui, justamente pelo motor. A gente tem um motor 2.0 turbo diesel, na verdade biturbo diesel, de 190 cavalos de potência e mais de 40 kg de torque. Esse motor é gerenciado aí por uma caixa, né, uma transmissão automática de 7 marchas. Mas o desempenho fica um pouco aquém do esperado. Na categoria, ela só não é mais lenta do que a Ford Ranger e a Toyota Hilux. E por isso, né, com 0 a 100 na faixa dos 11, na verdade, 11,3 0 a 100, 11,3 segundos para atingir 100 km por hora, ela fica aí com nota 4 nesse quesito. Mas em contrapartida, ela tem um ponto muito forte a seu favor, que é justamente o consumo. Os dados estão certinho aqui na tela, vai fazer aí em média 9 km por litro na cidade com diesel e 11 na estrada, com o mesmo combustível, claro. E ela só não é mais econômica do que a Hilux, e com a Ranger ela fica bem páreo, assim, não tem tanta diferença não. Então, por esse motivo, a gente dá nota 8 para ela. Vale lembrar que a Frontier nessa versão aqui, que é a mais completa da gama, né? Então a gente está falando da Frontier Pro 4X ou Pro 4X, como você preferir. Ela tem um baita de um custo-benefício. A gente já falou que ela é a mais barata, né? Entre todas as versões mais completas das picapes médias, né? Então, além disso, além de ser a mais barata, ela também tem um bom consumo de combustível, que ajuda a tornar ela um bom custo-benefício. Mas tem um outro quesito que ajuda nisso, que é realmente as revisões. O pacote de revisões dela, até 60 mil km, é o mais barato que a gente tem no mercado hoje, o único na faixa dos 7 mil reais. O preço está certinho aí na tela, mas todas as outras concorrentes, as rivais, têm valor bem acima do que a Frontier entrega. Então por isso, em revisões, ela tira nota 10. Uma coisa que me impressionou no dia a dia, né, dos testes, né, que a gente fez com a Frontier, é justamente o conforto interno. Não estou falando só da capacidade de vedação do ruído, porque nessa questão ela entrega basicamente o que todas as outras picapes, né, as suas rivais, entregam. Ela segura bem aí o barulho externo, mas a gente ainda ouve bastante o barulho do motor diesel, que tem a característica de ter um ruído um pouco mais elevado. Então, nessa parte, ela praticamente empata com as suas rivais. Mas a sua suspensão traseira, embora tenha eixo rígido, como a gente vê nas demais do segmento, tem um elemento elástico em mola helicoidal. Isso é diferente da maioria das outras picapes. Por quê? Porque elas entregam as semielípticas, né? Que no caso são os feixes de mola, que tornam o carro geralmente mais duro, e por isso que a maioria das picapes pulam tanto a parte da traseira ali, né, a parte da caçamba, quando a gente está rodando dentro da cidade, principalmente quando não estão carregadas, né? Quando elas estão carregadas, aí segura um pouco mais. No caso da Frontier, ela segura melhor isso, porque justamente seu elemento elástico, por ser uma mola, segura mais a onda desse chacoalhão da caçamba, e aí torna mais um pouco melhor aí a utilização dela dentro da cidade, por exemplo. A Amarok, né, é a melhor, assim, a referência quando a gente fala de conforto para rodar dentro da cidade, porque ela realmente tem uma suspensão ali, uma calibração que entrega algo mais próximo de um SUV, justamente por ela ter uma pegada mais esportiva. Então ela é a mais prazerosa assim para se dirigir dentro da cidade, também na estrada. Mas a Frontier chega bem perto disso,
e por esse motivo ela tira nota 8 quando a gente fala de conforto para rodar. E quando o assunto é segurança, aqui no Mob Avalia a gente separa uma lista de itens que a gente acha crucial que uma picape desse segmento tenha que oferecer justamente para se tornar, para valer a pena. Então eu vou parar aqui a picape, claro, e vou passar para vocês essa lista. E a gente também tem uma lista de bônus, que são aqueles itens adicionais que, se a picape oferecer, realmente ela ganha mais alguns pontos por isso. Então, tô parando aqui a picape, vou desengatá-la, claro, né, pra gente fazer tudo isso com segurança, pegar a minha colinha aqui, porque são muitos itens, e vamos lá. Olha, pra gente ter uma lista com, a lista de critérios, né, que a gente avalia para segurança são ter pelo menos 6 airbags, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, faróis de LED, lanternas de LED, monitoramento de pressão dos pneus, predisposição para reboque, alerta de ponto cego, sensor de estacionamento dianteiro, a gente falou do traseiro, mas também tem o dianteiro, e DRL. E o mais curioso é que essa picape, nessa versão, ela tem todos esses equipamentos que a gente listou e por isso ela tira nota 10 no quesito segurança. Agora a gente vai falar dos itens adicionais, os itens bônus que vão ajudar ela na nota final. Olha só, a gente considera vetorização de torque, mas ela não tem. ACC, ela não tem também, que é o controle de cruzeiro adaptativo. Frenagem autônoma, ela tem. Alerta de mudança de faixa, ela tem também. Assistente de manutenção em faixa, ela tem. Sistema anti-capotamento, Frontier 4 Forex, na verdade Pro Forex não tem. Assistente de controle de descida, ela tem. Detector de fadiga, ela tem também, que é um alerta para o motorista, né? Alerta de atenção para o motorista, é chamado aqui. E câmera 360 graus, ela tem também, fica aqui na central multimídia, só a gente dá ré, assim como a gente tem a câmera de ré convencional com guias auxiliares dinâmicas para ajudar a gente na baliza, ela também tem uma 360 para ajudar aí a gente fazer uma baliza, entrar em qualquer espaço mais apertado. Lembrando que nessa lista de itens adicionais a gente coloca 10 opções e ela tem 6 de 10, ou seja, ela somou, né, 0,6 ponto, que é o que a gente vai adicionar lá na nota final. A Nissan Frontier tem uma baita proposta aqui no nosso mercado. Em sua versão de topo, né, comparada com todas as outras versões mais completas de cada picape do segmento, ela tem o melhor preço, melhor custo de revisão e um dos melhores consumos, ou seja, custo-benefício é a cara dela. Só que ela vacila em algumas coisas e por isso não tirou uma nota ainda maior aqui no Mob Avalia. Sua nota geral foi 8,2, considerando uma média dos 10 quesitos aqui considerados. E como bônus, ela somou mais um, então sua nota final é 9,2. Mas eu quero saber de você agora o que você achou da Nissan Frontier nessa versão Pro Forex, Pro 4X, como você preferir. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo com a galera e não esqueça aí de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. E esse Mob Alta Avalia vai ficando por aqui.